nosso canal IDP Grupo, põe o sininho que aí você recebe a informação de que nós temos vídeo novo. E hoje aqui no escritório da IP Grupo é uma fonte de inspiração de uma história de muito sucesso que completa 60 anos em 2023. Além de inspiração, ela é uma executiva que faz valer cada dia dessas 6 décadas. Uma mulher forte, doce e que transmite muito amor por esse legado. Não é, Mônica Souza, nossa convidada aqui? Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Ninguém nem acredita que eu ia ter você aqui no nosso escritório. Imagina. E você está aqui. Para mim que é uma honra estar aqui com você. Se eu tiver que um dia entrevistar, eu vou escrever muito mais, porque você tem tudo de bom, uma mulher super empoderada, que sempre fez a história também na nossa área do licenciamento. Que legal, muito obrigada. Bom, Mônica, vamos lá, contextualiza um pouquinho hoje para a gente o atual momento do Maurício de Souza Produções. Bom, esse ano a personagem Mônica, não sou eu, está fazendo 60 anos, eu nasci um pouquinho antes que ela. Então a gente está fazendo uma festa que vai durar desde a data da primeira aparição dela na tira do Cebolinha, que foi 3 de março, na Folha de São Paulo, até 3 de março de 2024. Então vai demorar um ano de festa. Então a gente está cada dia mais perto do início de todas essas festas, que vai começar. Já teve a tira dela que apareceu, teve um vídeo no YouTube da Mônica Toy, a primeira vez que tem fala que foi eu e meu pai que gravamos, e agora vai ter o bolo da Mônica também, todo ele feito de maçã. Nossa, que legal! Bom, a Maurício de Souza hoje, né, ela é a maior plataforma de conteúdo brasileiro. E qual é a estrutura por trás desse negócio? Conta um pouquinho, depois a gente entra nos detalhes dos 60 anos da Mônica, né, do personagem. Fala um pouquinho da Maurício de Souza Produções e dessa plataforma incrível aí. Bom, a Maurício de Souza Produções nasceu em 59, né, antes até da Mônica. A Mônica nasceu só em 63 e começou com tiras de jornal. Então a gente tinha, meu pai mesmo fazia as tiras sozinho na garagem da nossa casa, em Mogi das Cruzes, depois mudamos para São Paulo, e ele mesmo vendia as tiras para o Brasil inteiro. Então, na década de 60, as tiras eram muito importantes no jornal. E poucas pessoas sabem que ele começou a escrever as tiras dele não era para o público infantil. Então, os contextos assim não são muito infantis. A primeira tira da Mônica, o Cebolinha fala, que ela dá uma coelhada nele, ele fala, assim, uma mulher pode deixar a gente fora do lugar. Uma criança não falaria isso, mas na época era para adulto. E aí depois começou a ficar muito importante, as crianças começaram a gostar dos personagens, meu pai suavizou as histórias e colocou eles com uma linguagem de criança. E aí começou a fase da Maurício de Souza, das tiras de jornal. Também começou nesta década de 60 os comerciais com a Cica e o extrato de tomate elefante, e tinham todos os personagens, não era só a Mônica e o Jotalhão. Então foi o nosso primeiro contrato de licenciamento, um contrato que acho que é o mais longo de toda a história do licenciamento, porque foi em 67, se não me engano, e até hoje ele existe. E tem até mais 10 anos de contrato. Nossa, então, aí depois, nos anos 70, começou as revistas, que também foi um sucesso imediato. Nos anos 80, nós tivemos o primeiro longa-metragem, e nos anos 90 o Parque, e aí no ano 2000 a gente começou na internet. E aí começamos a conversar com este novo público, que é o da internet, que é do YouTube, das redes sociais, etc. E eu que trouxe esse novo departamento para Maurício de Souza. A gente até começou fazendo fora da Maurício de Souza, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo nesse mercado, e a gente não entendia bem, e contratamos uma empresa para fazer isso, mas eles sabiam que era um tempo limitado, porque é muito mais fácil a gente fazer tudo dentro de casa. E aí o Maurício já está ali, já aprova, os desenhistas ali já sabem o que tem que fazer, e voltar, ia demorar muito tempo. E estas novas plataformas têm que ser muito rápido. Sim, é incrível a rapidez de Maurício de Souza Produções. É pertinente. Aconteceu um fato importante no Brasil, tem lá uma tirinha, tem alguma coisa na mídia digital, é uma coisa impressionante. Mas você sabe que esse aspecto já vinha na história do Maurício de Souza. Se você pegar
cronologicamente, as revistas, histórias, filmes, sempre tem alguma coisa que está acontecendo na época. Vamos supor, tinha uma novela muito famosa numa década, que eu não lembro se era 80 ou 90, que era Baila Comigo. E a Mônica e a Magali estavam imitando a novela. Então, de alguma maneira, nós estamos falando o que está acontecendo na época. Sim, então, mas o que acontece? Hoje o digital come muito rápido. Tem que ser rápido. A rapidez é incrível de vocês. A gente teve que aprender, até meu pai, de não ter todo o tempo para aprovação do que ele tem no resto. Tem que ser papum. É impressionante. Eu falo, meu Deus, já saiu agora. Meu Deus, olha só. Não é verdade? É uma coisa muito legal. Eu tenho orgulho, tá? Eu vou nos lugares, eu vivo falando, falo isso toda hora, que eu tenho orgulho de ter uma empresa como a de vocês. No mercado de licenciamento, vocês dão exemplo de coisas de educação para as crianças. O Maurício de Souza é demais, você é demais, e ele ainda está trabalhando. Isso é mais incrível ainda. Ele está super ativo ainda e tem que aprovar tudo aí, principalmente com relação à arte. Parte comercial ele já deixa eu tocar sozinha. É a parte de contrato, do que a gente vai fazer de licenciamento, ele já deixa a gente tocar sozinhos ali do comercial. Mas a parte de arte, tudo ele tem que ver. Muito legal. Agora sim, quais os números que você pode compartilhar conosco de algum case de sucesso brasileiro, né? Porque é um sucesso incrível, Turma da Mônica, ou os outros personagens, algum case, alguma coisa que você pode compartilhar aqui de grande sucesso esses anos todos. Bom, o nosso departamento editorial sempre foi case de sucesso. O nosso próximo concorrente vende 10% do que a gente vende. Então, a gente sempre superou todos os nossos concorrentes. No licenciamento, um case que eu acho que é importantíssimo a gente destacar, porque foi o primeiro produto commodity que virou marca com personagem, foi a maçã. A história da maçã é a seguinte: essa maçãzinha da Turma da Mônica, ela é pequenininha. E ela não é aquela maçã bonita, vermelha. Então, essa maçã era descartada, ou fazia suco, ou para ração de animais, e, de repente, a gente nos associamos com a Fischer para fazer a maçã da Turma da Mônica, que é um tamanho pequeno, que é para criança. Começou como para criança, mas hoje já sabemos que vai para a família inteira, que toda a família consome. Mas, na época, era para criança, e a criança, às vezes, não conseguia comer a inteira. E quando corta a maçã, oxida muito rápido e tal. Então, foi um case de sucesso, foi o primeiro produto commodity que teve uma embalagem, que teve a Turma da Mônica, e que hoje é um sucesso absoluto, já tem quase 25 anos ou mais de contrato. Toneladas. Toneladas, 1.600 toneladas por mês. É um absurdo. Nossa, de maçã que vende. Que maravilha. E todo mundo conhece. Tanto que a gente vai fazer o bolo com a maçã da Turma da Mônica. Vai ser muito legal, muito legal. Na minha casa consome da Mônica, a maçã da Turma da Mônica, porque é muito forte isso no mercado. Todo mundo já sabe, e a qualidade. É muito boa. Ela é ótima. E meu pai foi até lá, nós fomos até lá, todos os contratos a gente manda a nossa equipe para ver. Na época foram até roteiristas, porque a gente estava escrevendo uma história de como a maçã era cuidada. O brasileiro na agricultura é um país de primeiro mundo, e o cuidado que eles têm é absurdo. E vocês têm outros produtos além da maçã que eu vejo no mercado, muitas outras frutas, verduras, legumes, né? Também. Legumes também. Como é isso dentro da Maurício de Souza Produções? Como é que esse licenciamento dessa coisa tão natural e bacana, né, acontece? Então, essa maçã foi até eu que comecei, eu era ainda gerente, e eu atendia o segmento de alimentos. E nós começamos este trabalho com a maçã porque faltava, acho que, alguma coisa nesse sentido, né, da gente oferecer essas frutas para as crianças que estavam até não sabendo nem o que era fruta ou alguma coisa assim. Então, a gente começou o trabalho com a maçã, depois vieram vários, tem mamão, tem banana, mexerica, laranja, lima, tem uma gama de produtos. Mas esse trabalho começou há muito tempo, eu era gerente e eu achava que precisava ter essa gama de produtos in natura. E isso foi crescendo, porque, de alguma maneira, a maçã nos trouxe muito sucesso, porque ela tem uma qualidade, a empresa que planta a maçã é um cuidado absoluto, fez um trabalho maravilhoso desde o início, e isso fez com que outras empresas também, a gente fosse depois bater na porta de outras empresas e mostrando o case da maçã.
Então não é só a maçã que vende toneladas, a melancia da Magali vende toneladas, e é pequenininha também, não tem caroço. Então, a banana também, da Turma da Mônica, aí tem o alface do Horácio, que é maravilhoso também. Então a gente vai buscando aí essas empresas que se destacam, e cada vez mais está crescendo o número de produtos in natura dentro da Maurício de Souza, que é o nosso objetivo. Muito Sempre legal. foi isso. Muito legal. Eu tenho um case para contar para vocês. Eu fui no mercado, outro dia eu estava no mercado, eu não sei, estava ali falando, e aí eu vi, eu falava assim, eu perguntei para o menino que coloca coisas na gôndola, o estoquista ali, e eu falei assim, nossa, será que esse era alguma fruta? Eu falei, nossa, será que essa é boa ou essa? Aí ele falou assim, da turma da Mônica é ótimo, porque eles têm qualidade. Então, eu acho que isso Então, fez, é muito legal fez a você ouvir história, a isso. gente fechar com uma empresa que era tão preocupada. Você não sabe, eles tinham um foguete para tirar as nuvens de granizo, para não chover a chuva de granizo nas maçãs, para não queimar, etc. Então, eles era uma empresa assim, a última geração. Então, acho que fez sucesso e nos garantiu os outros produtos também de qualidade. Bom, qual é a relevância do negócio de licenciamento para Maurício de Souza Produções? É quase 100%, porque desde as tiras, que também é um licenciamento, as revistas, que é um licenciamento com a Panini, e esses todos os outros produtos aí que a gente faz licenciamento, todo este faturamento é o mais importante da Maurício de Souza. Eu acho que chega a ser 96% do negócio Maurício de Souza Produções, e desde o início. Isso faz com que a gente possa reinvestir em arte, em conteúdo, em mídias sociais. Então, tudo isso a gente reinveste com o dinheiro que vem do licenciamento. Eu não sei se você pode me falar um pouco de números, né? Quais números que validam essa poderosa ferramenta, né, de marketing que alia as marcas do Maurício de Souza, produtos, ações, experiências. Então, nós temos alguns contratos de confidencialidade, a gente não pode falar valores do contrato, a gente pode depois passar os números. Vamos supor, as revistas da Turma da Mônica, elas vendem mais que a Veja, sabe? Então, são produtos para criança, né? E a Veja tem uma relevância aí e uma história muito antiga, mas mesmo o editorial, todo mundo fala, está caindo, tal, não sei o quê, ainda da Turma da Mônica tem relevância para Maurício de Souza. É um faturamento muito importante. Os 3 maiores faturamentos eu posso falar dessa maneira, que são alimentos, editorial e puericultura com fraldas e higiene para as crianças. Então, esses 3 segmentos é o que mais fatura na Maurício de Souza. Chega a ser quase 50% do faturamento de todos os outros das outras linhas. Olha, mas é incrível onde vocês colocam a marca Turma da Mônica. Eu até comentei com você que outro dia eu vi uma violeta, uma flor lindinha, aquelas bem miudinhas que vende em vários supermercados, até na ponta de gôndola, envolvida com o papel da Turma da Mônica. É, isso mesmo. A gente até florzinhas, a gente faz verduras do Chico Bento, a hortinha do Chico Bento também. Isso, incrível. Eu acho incrível onde vocês atingem. Você vê assim pulverizado. Uma vez teve uma pessoa do mercado mesmo que veio para mim e me perguntou: nossa, que trabalho! Eu queria falar com o pessoal da Turma da Mônica porque eles vendem para vários produtos. Mas é verdade, a gente tem uma diversidade absurda de produtos. O que perfil que precisa ter uma empresa para fazer parte de toda essa magia aí do Maurício de Souza Produções? Primeiro que ela tem que ter uma qualidade absoluta, porque a gente vai até a fábrica, a gente vai até ou a fazenda, a gente vai até lá para ver se a qualidade é igual, se eles estão pensando, tem o mesmo pensamento da gente, de qualidade, de distribuição, de cuidado, até interno com funcionários. A gente tem até algumas regras ali que a gente passa, que é o nosso manual do limoeiro, do que a gente pode ou não fazer, do que eles podem ou não fazer. Então, a gente faz questão de ir nos lugares onde são fabricados os produtos da Turma da Mônica. Isso para a gente é fundamental. Outra coisa também, a gente tenta que sejam distribuição nacional. Nós temos alguns contratos regionais, mas o que é o mais importante para a gente são os que sejam distribuição nacional, que não tenha um preço absurdo, que fique equiparado com o mercado, tanto que às vezes a gente até abaixa o royalty para que este produto tenha competitividade de mercado, principalmente com alimentos, porque tem
distribuição enorme, mas a gente não quer que seja muito mais caro que o mercado. Mas a gente não tem como também colocar isso para o concessionário, que o produto, ele vai colocar o preço de acordo com o que ele acha melhor. Mas se não tiver competitividade, não dá certo esse produto também. Tem que ter a Turma da Mônica, tem que ter competitividade e qualidade. Você sente que os personagens têm uma mais aderência em algum estado ou alguma região do Brasil, ou ele é igual? Então, para alimentos é quase igual. Mas a gente tem um contrato regional de iogurte lá no Nordeste. E é uma empresa super grande do Nordeste. E a gente tem um produto que ainda só é vendido lá, mas ele já está começando a vir para o Sul. Mas então, a gente tem um contrato com este estado, com a região. E aí, para o Sul, eu posso fazer com outro. Mas o que a gente pretende mesmo, a maioria das vezes, é que faça Tá, mas todo não mundo tem liga. nada que fale assim, Mas o Cascão é mais forte no sul do país. Ou a Mônica é mais forte eu no acho que é mais... bom, o estado de São Paulo é o mais forte de todos, até a gente vê pelos faturamentos aí de vendas. Mas o Nordeste, para a gente, é bastante importante. Eles têm um carinho com a Turma da Mônica absurdo. Eles gostam da Turma da Mônica, então tem alguns produtos que vendem muito bem lá, no Nordeste. Confecção, algumas vezes algumas frutas também que vendem muito bem no Nordeste. Então, tem um trabalho bastante importante lá. Eu digo sempre que o Brasil tem vários países dentro dele, com cada certeza. região é uma maneira de se comportar. Bom, eu vou te falar uma coisa, ó. Vamos supor, eu tenho ovos no Nordeste, ovos de galinha. Não posso ter ovos deste lugar, porque é muito ruim para viajar até São Paulo, vai custar muito caro, então eu tenho uma outra empresa que faz ovos para a região Sudeste. Então, aí também a gente tem que fazer de acordo com o que é possível. O que é possível. Muito bem. Bom, você já falou no começo que esse ano, né? Esse ano é um ano super importante para a Turma da Mônica, que completa 60 anos de história, fazem parte de inúmeras gerações aí. Qual é a sua sensação particular dessa celebração aí? Bom, para mim, eu que invento essa história, não sei por que eu invento, porque não dá trabalho. Mas eu até que inventei nos 50 anos, agora nos 60, e a equipe inteira da Maurício de Souza está trabalhando inteira. Desde história em quadrinhos, da parte de teatro do Mauro, que vai fazer uma peça que vai ter como mote 60 anos, o licenciamento, tudo isso, todo mundo está trabalhando em conjunto para esta festa de celebração dessa personagem, que é a personagem feminina, empoderada, mais forte do Brasil. Então a gente tem que prestar essa homenagem a ela e lembrar muito a que veio, né? Quais são o legado da Maurício de Souza Produções, o que o Maurício de Souza criou e como que a gente vai divulgar todo esse projeto de vida dele, meu também, porque de alguma maneira eu faço parte disso também. Então, para mim, é assim, é uma honra a gente estar fazendo esse trabalho. Lógico que tem lado comercial também, da gente estar mostrando aí mais a Maurício de Souza, a Turma da Mônica. Tem produtos que vão sair só para a Mônica 60 anos também, que você vai assistir. Mas eu acho que a coisa mais... é um ano mágico, é um ano que a gente... Parece que tudo está acontecendo, parece que a gente parou no tempo e está vivenciando os aniversários todos da Mônica. E essa história que ela também representa para o Brasil. Eu fui outro dia na Confem, que eu faço parte da Fiesp, ali das mulheres da Fiesp, e era uma homenagem para a Mônica, personagem. Todas as mulheres se identificando, a importância dessa personagem brasileira empoderada, que foi tão importante para as meninas, para as mulheres, o que significa tudo isso. E, então a gente quer, de alguma maneira, mostrar isso para o Brasil, mostrar toda essa força dessa personagem para o Brasil. Então, a gente festejar isso o tempo inteiro é maravilhoso. Dá um friozinho na barriga, nervoso, né? mas é gostoso e faz com que a gente invente coisa nova o tempo inteiro. Mônica, né? É você, né? Que é uma personagem que você conheceu. Seu pai ficou doido, falou, vamos fazer a Mônica do que eu quero. Imagina o seu pai, há 60 anos atrás, ele desenhando, criativo desse jeito, né? Fez uma personagem da filha. É uma coisa linda. Você falar hoje nós temos filhos, netos, e aí é uma coisa super legal você ter um personagem, né? Então, 60 anos de um personagem. 60 anos, e um personagem que está durando 60 anos com relevância. Isso que é o mais legal. Nossa, que a gente está inovando o tempo inteiro com ela também. Então, conta agora as novidades.
Que a gente quer saber. Bom, falei do bolo, né, de 60 anos, a gente vai ter o bolo que está sendo feito pela Carole Crema, uma confeiteira maravilhosa, nós já experimentamos o bolo, vai ficar lindo, todas as festas que tiverem dos 60 anos da Mônica, que vai ter em vários lugares, vai ter o bolo da Carole lá também. Então, bolo, vamos começar com o bolo. Depois vai ter programas, que ela vai aparecer fazendo o bolo. Na embalagem da maçã, vai ter o QR Code ensinando uma gravação da Carole com a Mônica, personagem, fazendo o bolo. Então, aí é para a família inteira fazer esse bolo também. Porque ela pensa muito isso, né? De fazer a cozinha virar o que era antigamente, né? A família reunida, tudo isso. Aí depois vai ter uma casa da Mônica, que vai ser uma casa em vários shoppings, um espaço temático da Mônica, uma casa super divertida, a criança vai adorar, depois canta parabéns junto com a Mônica. No parque vai ter várias ativações também com a Mônica 60 anos, vai ter a peça teatral, que é o circo, que também vai ter como mote Mônica 60 anos, vai ter o museu, em outubro vai ter o museu contando a história da Mônica, vários desenhos animados ali que a gente está lançando esse ano também em comemoração do aniversário. A gente vai estar apresentando daqui a pouco a Turma da Mônica Jovem, que vai estar no cinema o ano que vem, mas a gente vai mostrar para o público este ano, como mostramos o Chico Bento, não sei se você viu, uma gracinha aí. Uhum. E também vai ter, na Fiesp, vai ter o desenho da Mônica Toy, ela cantando parabéns, quer dizer, não vai ter fala, porque ela não tem fala, mas vai ter um desenho ali na Fiesp. Vai ter um Sansão gigante na cidade de São Paulo, em cima de um prédio, que a Mônica jogou e caiu em cima de um prédio super famoso aqui em São Paulo. Vai ter uma empena, que é uma tira da Mônica, num prédio também, naquelas laterais do prédio. E aí é só o começo. Aí depois a gente quer viajar pelo Brasil inteiro fazendo essas ativações. A Bienal que terá esse ano vai ser no Rio de Janeiro também, vai ser com o tema da Mônica 60 anos. Eu estou escrevendo um livro, que também tem ligação da Mônica personagem, Mônica pessoa. Então a gente vai ter tanta coisa que eu acho, não sei nem se eu estou lembrando de tudo que a gente vai fazer. Nossa, lindo! Ufa, quanta coisa! Tem bastante coisa. Eu vou acompanhar tudo. Lógico. Nós aqui vamos acompanhar tudo. Uma trajetória de sucesso, que agora você vai contar em livro, né? Que une o talento, família, trabalho, inovação. Existe alguma peculiaridade no DNA da família Souza que seja responsável por essa dinâmica tão especial? Eu acho que quando meu pai criou a Mônica, personagem, ele criou em cima de mim, ali com 2, 3 anos, né? Segundo ele, eu arrastava um coelho que ele me deu, até tem fotos dele com esse coelhão, era enorme. Mas tem também o legado das mulheres da família dele, mulheres fortes, desde a sua bisavó, que foi mãe solteira, sustentou a família sozinha. Depois a mãe dele, que também foi trabalhar muito cedo, né? Naquela época da minha avó, ninguém trabalhava fora. Ela foi ser enfermeira no Emílio Ribas. Então, acho que minha mãe é a mesma coisa, uma pessoa forte, que esteve ao lado do meu pai, ajudando ele no começo de carreira, em todos os sentidos. E as filhas, né? Depois aí acompanhando ele também, os filhos agora, né? São vários filhos, mas a primeira geração só tinha 3 filhas mulheres. Acho que tudo isso ajudou com que esta personagem tivesse um pouco dessa história de família também, dessas mulheres fortes. Tanto que quando eu era criança, meu pai nunca falou que a gente não poderia fazer alguma coisa. Então eu cresci achando que mulher poderia fazer o que quisesse. E eu acho que isso é o legado da Mônica, personagem, e de alguma maneira mostra também para as crianças que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem. Não é nenhum símbolo de beleza, a Mônica nunca foi uma princesinha, nada disso, mas ela se acha linda, que eu acho que isso que é importante, não só ela, como a Gali e as outras meninas. Então, acho que esse é o legado, né, da gente, primeiro, estar muito feliz com o que a gente tem, com a nossa família, com a nossa história. Acho que todo mundo tem sua história, tem que ser valorizado. Essas mulheres fortes que, de alguma maneira, influenciaram meu pai, e influenciaram também ele quando começou a sua carreira. Primeiro trabalhava sozinha, depois o primeiro funcionário nosso, arte finalista, era negro, porque não tinha essa história de preconceito, eram artistas. Aí várias mulheres que entraram na empresa também,
meu departamento, a maioria são mulheres. Acho que isso tudo tem uma influência dessa história. Então, acho que a Mônica é isso. Também de alguma maneira, as crianças brincam ali, interagem ali, tem as suas diferenças, e a gente sabe que a criançada é assim, que tem um que não gosta de tomar banho, um que come muito, uma que é mais bravinha, um que vive aprontando ou falando errado. Então, acho que isso que demonstra que a gente tem que tratar a criança como criança também. Não pode tirar essa parte lúdica. Meu pai sempre fala isso, que eu acho que isso é o legado da gente tratá-las como criança. Então, qualquer coisa que alguém peça para fazer com a Turma da Mônica, que ele fala, criança não faz isso, então eu não vou fazer. Então, ele trata os personagens como criança também. E para ele são os filhos dele, né? Que ele não gosta nem que fale mal. Tem, além de tudo, tem muita gente da família mesmo envolvida no negócio. Todos têm essa veia artística. Eu não. Eu só tenho área comercial. Mas eu não tenho. Seu filho tem. Meu filho ele que assumiu a área do digital e também a produção audiovisual. Ele que está fazendo todos esses novos filmes que estão também acompanhando, né? Desde Laços, Lições, agora Chico Bento, ele que acompanha tudo isso. Muito bom, e daqui a pouco estão os netos, e assim vai. E é uma empresa de fortalezas, não é verdade? É verdade, mas não é só a família. Sei lá, a Amy, nossa desenhista, está com a gente acho que há 50 anos já. Então, virou família. Legal. Acho que ali virou uma família, né? Maurício de Souza. E acho que meu pai, quando eu entrei na empresa, ele deixava isso bem claro. Ele falava que eu era igual a todo mundo, porque os funcionários dele também, para ele, era a família dele. Então, eu também teria que tratá-los da mesma maneira e com o mesmo respeito. Acho que esse respeito o que a gente faz, pela história, pelos produtos que vai entrar na casa da gente, isso é o nosso, acho que nosso ouro. Além da parte editorial, que de alguma maneira ajuda também na alfabetização da criançada. Sim, muitas crianças. Muitas aprenderam a ler, porque eles falam isso, né? Que aprenderam a ler com a Turma da Mônica. Seu pai ainda trabalha, né? Eu sei que ele já tem aí uma idade, mas ele está muito forte. Graças a Deus. Nós encontramos há pouco. Então, ele é uma figura importante demais e que, nossa, é aplaudido em qualquer lugar que ele vai. É uma referência, é uma pessoa que todo mundo quer ver, quer falar, quer pegar nele. É verdade, todo mundo. As pessoas querem pegar. Mas muito legal. E ele é muito acessível também, né? Qualquer lugar que ele esteja, se alguém pede para tirar uma foto e tal, ele deixa o que está fazendo para tirar a foto, ele sempre foi dessa maneira. Quantos voos a gente já perdeu por causa disso? Bom, Mônica, para encerrar, eu queria que a dona da rua aqui imaginasse quais serão os próximos da empresa. Da empresa, não é nem da turma. A gente está agora num objetivo de jogos eletrônicos. Além, a gente está já com um gibi virtual, que ainda não estamos fazendo muita divulgação, mas esta vai ser o próximo passo nosso, que é o gibi virtual digital, que pode baixar nos aplicativos, e isso faz com que todo lugar do mundo possa ter acesso a isso. Porque a gente conhece muitos brasileiros que moram fora e querem que os filhos... Outro dia eu conheci um senhor que o neto dele mora na Alemanha e fala português por causa das revistinhas. Então, isso para a gente vai ser bastante importante. A gente internacionalizar a marca é o meu sonho, sonho até pessoal. Meu pai ele já está no Japão, né? Ele trabalha no Japão, ele pessoalmente, mas o que eu quero é internacionalizar a marca, e acho que a gente está muito perto de acontecer isso. Principalmente quando a gente lançou Mônica Toy, foi pensado no mercado internacional, por isso que não tem fala, só tem som. Sim, então a gente absurdamente famoso em todos os lugares do mundo. Então meu objetivo é esse, da parte, acho que ainda falta um pouco da parte de jogos, digital, porque ainda o Brasil não tem ainda um investidor, né? Tem que ser empresas estrangeiras, mas a gente chega lá, acredito que a gente chega lá, sou muito otimista. Gente, falei com essa incrível mulher poderosa aqui, foi inspiração aí da Mônica, faz 60 anos. Eu quero te agradecer muitíssimo que você disponibilizou esse tempo aqui. Eu sei que pegou trânsito, mas é incrível que você... Não, mas eu venho a hora que você pedir, eu venho. A gente vai fazer outras visitas aqui. Sempre muito carinhosa. Então, te agradeço. E você que está aí nos assistindo, se você quiser estar aqui conosco em algum momento, falar de um case ou de licenciamento,
pode nos mandar um e-mail que você vai vir até aqui falar com a gente, tá bom? Mônica, muito obrigada. Obrigada a você, Marici. Beijo.